Isso para mim é a maior riqueza. Se for perguntar o que mais te dá alívio, o que mais te dá força para trabalhar e para seguir em frente, é a família. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do GigantesCast, o nosso espaço de empreendedorismo e negócios. Terceira temporada agora voltando com tudo, nosso segundo convidado. Contamos com a sua audiência, muito bom ter você aqui conosco, né, na nossa comunidade, no YouTube, no Instagram, nos siga nas redes sociais, esteja conosco aqui. Nós buscamos sempre trazer convidados super especiais para acrescentar nas suas vidas e nos seus negócios. Lembrando que a gente fala sempre em nome dos nossos patrocinadores, aqueles que apoiam essa missão, esse projeto lindo que é o GigantesCast, já está aí na sua terceira temporada, né? Zamaco Comércio de Ferros, a Criative Ambientes, a Blueberry, maior agência de marketing de Santa Catarina, e ele, o Café dos Empresários, o Cheirinho Bom, nosso sempre bom parceiro, café gourmet de altíssimo nível, tá com a gente aqui também no GigantesCast. Hoje, uma gravação super especial, vocês já estão vendo aqui, tem aqui, ó, uma gordice nível máximo aqui. Hoje a coisa tá impossível. Nos bastidores ali, a galera já super curtiu e já gostou. Recebemos aqui um empresário, um empreendedor, o cara que vem fazendo um trabalho belíssimo aqui na nossa região, cara casca grossa, CEO da Pães Magaldi. Kleber, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Alex. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer é nosso. Honra, né? Uma honra participar do programa. Prazer é todo nosso em te receber. A gente vem acompanhando já de bastante tempo aí a Pães Magaldi, o trabalho que vocês fazem é um trabalho de excelência, né? E eu falo sempre pra gente que é um privilégio quando a gente traz aqui na mesa do GigantesCast empresários e empreendedores como você que fazem a diferença e que servem com excelência toda a nossa região. Eu queria que tu começasse falando um pouco, né, sobre essa trajetória de vocês. A gente viu que entendemos, né, que a Pães Magaldi é uma empresa que tem um dedo familiar nela. Eu queria que tu abrisse um pouco para a nossa audiência e conhecer um pouco mais de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar fazendo parte aqui do podcast. O meu nome é Kleber Magaldi, CEO da Pães Magaldi, empresa fundada pelo meu pai e pela minha família. Estamos no ramo há 30 anos e eu sou o sucessor da história do meu pai. Tá nessa linha da sucessão. Estou na linha da sucessão desde os meus 12 anos, já trabalhando junto da padaria. Já tivemos algumas padarias e de alguns anos para cá a gente focou a indústria em ramo de pães para lanches e na área industrial. Esse é o foco de vocês hoje. O nosso foco é produzir pães em grande escala, atendendo lanchonetes e outros ramos que necessitam dos pães com padrão, qualidade, e para montagem de lanches e outros tipos de refeições que envolvem os pães. Temos uma variedade de pães com mais de 100 tipos de pães no catálogo. Tu empreende desde os 12 anos. Desde os 12 anos tu tá nessa missão com o teu pai. Eu assumi a empresa como sucessor há mais ou menos uns 10 anos. Uma década já. Uma década. Então, de lá para cá, eu sou o responsável em praticamente toda a operação. Aprendi com ele e trabalhei em todos os setores da fábrica. E hoje estou na frente da empresa para cuidar aí do marketing, do direcionamento e de toda a gestão. Tu pensa o negócio hoje e direciona os próximos passos, né, para onde ele vai. Kleber, nessa linha hoje que tu trabalha, né, hoje a Pães Magaldi é uma grande referência para todos nós aqui na região sul. Vocês são os maiores da região, nós comentávamos ali no bastidor hoje. Eu acho que talvez vocês só percam para a Marques Pan, que é um canhão, digamos assim, a nível de sul do país, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Qual é o segredo da Pães Magaldi? O que tu considera, na tua visão, como gestor, como 01, como CEO da operação hoje, o que tu entende que foi fundamental para vocês conseguirem atingir esse nível que vocês jogam hoje? Foi a cultura e os valores da empresa. Se trata de uma empresa familiar, sempre foi e ainda continua sendo uma empresa totalmente familiar, e a cultura e os valores da nossa equipe muito bem alinhados, e a gente está sempre buscando desenvolver não só tecnologias, mas também se adequar ao mercado. É um mercado muito grande, tem diversos tipos de segmentos para atuar na área de pães. A Marques Pan, por exemplo, ela está entre uma das maiores, eu acho que não só do país, mas uma das maiores do planeta. Do mundo, né? Do mundo. São muito fortes. Eles se especializaram na área de pães congelados, e não é só pães congelados, é vários outros produtos congelados. Então, a minha área de atuação é mais na área de lanchonetes.
É produzir pães já pronto, não é congelado e não é pré-assado. É produzir pães prontos que tu entrega em lanchonetes. Hoje a gente atua em hotéis, escolas, eventos, atendemos pessoa física e jurídica com qualquer quantidade, mas o nosso foco é a área de lanchonetes, hamburguerias, cachorro-quente, food truck, trailers e qualquer outro tipo de evento que envolva o produto que é os pães, principalmente pães de hambúrguer, cachorro-quente e de x-salada. E temos algumas opções também para a pessoa para consumo em casa. Interessante isso que tu falou. Normalmente, como a gente traz muitos empresários aqui, né? A gente consegue entender e pegar a linha de visão desses empresários. Vocês não atendem todo mundo. Não. Pelo que eu entendi, vocês não atendem todo mundo. Isso tu acha que é um diferencial da Pães Magaldi? Porque, por exemplo, eu creio numa linha de que o cara que quer atender todo mundo, ele acaba não atendendo ninguém. Ele quer abraçar todo mundo, mas ele não consegue ser muito bom e específico em um determinado tema. Tu acha que isso é um superpoder de vocês? Por vocês não atenderem todo mundo, mas quem vocês atendem, vocês fazem um negócio diferente. Eu acredito que sim, porque quem trabalha, por exemplo, na área de congelado, é totalmente diferente a estrutura de produzir um produto congelado e um produto pronto. E dificilmente tu vai ver uma indústria que produz produto congelado e também pronto, principalmente pão, porque ao invés de ter o forno e a expedição, tu vai ter que ter a câmara fria. O pão vai ser produzido, ele vai chegar num certo ponto, não vai ter crescimento, vai direto para uma câmara fria, vai ser embalado congelado e vai ter que entregar congelado. Então, desde o transporte já muda, tem que ser carro refrigerado, vai ter que entregar direto para o freezer. Não precisa de uma estrutura bem diferente para poder atender. Então, geralmente, quem faz pão congelado faz salgados congelados, faz outros tipos de pães congelados. A nossa indústria ela está em outro estado de produção para atuar na área de pães prontos. Se você tem uma lanchonete, uma hamburgueria, você vai fazer o pedido, o pão vai chegar lá pronto. Perfeito. E muitas vezes já cortado, você vai só tirar da embalagem e servir no cachorro-quente, na hamburgueria. Então, muita gente fala, por que vocês não fazem um pão congelado? Por que vocês não fazem salgados? Porque não é o foco da empresa, a não ser que a gente crie Magaldi Alimentos. Perfeito. E abaixo dessa Magaldi Alimentos, a gente tem pães prontos, produtos congelados. Além de pães congelados, tem outros tipos de produtos congelados. Mas não é o caso do momento. Não é o foco de vocês, pode ser uma coisa para o futuro, né? O foco hoje é manter as empresas que a gente já atende. Hoje a gente atende mais de 100 cidades, tem mais de 300 lanchonetes. Mais de 100 cidades a gente está atuando. Então, com logística própria. E agora a gente está implantando o sistema para a transportadora recolher o pedido e levar até o cliente. Então, estou abrindo cliente em Rio Grande do Sul, no Paraná. Tem opção também de atender São Paulo. A transportadora retira as caixas na empresa, em 24 horas mais ou menos o pão está lá. Pela validade dos pães, tem como fazer uma logística aí uma vez por semana. Então, essa é a nossa área de atuação. O futuro agora da empresa, a gente adquiriu um pavilhão, agora no ano de 2025, que foi um dos melhores anos da história da Magaldi. A gente estava para construir um pavilhão, compramos um terreno, mas a gente acabou achando um pouco pequeno e também não estava querendo encarar o transtorno de uma obra, visto que aí quando a gente termina a obra, a gente também tem toda a estruturação de máquinas, Sim. que é um investimento muito alto e tem que fazer um layout muito bom para não ter transtorno e retrocesso depois na hora que for fazer a produção. Na operação, né? É a hora que a operação ficar ativa nesse novo endereço. Então a gente adquiriu um pavilhão que hoje é 3 vezes maior do que o que a gente atua, que é alugado. E a princípio a gente ia fazer a mudança para esse pavilhão, mas com alguns estratégias que a gente usou e com a loja que a gente abriu recentemente também, que está sendo muito sucesso também lá na Vida Nova, na Içara. Eu acompanhei. Então a gente teve o primeiro mês aí com a loja aberta. Era uma ideia que eu já tinha há alguns anos. Há 5 anos atrás eu abri uma loja na Próspera, só que era muito próximo da onde a gente já tem, só que não foi com o intuito que a gente tem hoje, que é mais uma questão, uma loja em conveniência que tem os pães e os produtos para fazer o lanche. Então a gente teve essa estratégia de abrir essa loja, foi um sucesso, está sendo muito bom. Pretendo abrir outras ao decorrer desse ano em outras regiões, em outros pontos, né? Então a gente decidiu que a Magaldi, nesse novo pavilhão, vai ser mais uma Magaldi industrial, com máquinas
volumétricas para atender um pouco mais de demanda, para ter mais vazão de pedidos e produzir em grande quantidade. E a empresa atual, a gente manter como uma loja. Para não perder essa essência, não perder a identidade de vocês. Não né? perder a identidade, que a gente atende também o público. E nessa loja que a gente pretende manter, que já é um tamanho bom, a gente pretende fazer a frente de loja e atrás manter produção, porém só para alguns tipos de pães, para não envolver esses pães mais elaborados, que é para consumir mais em casa. É diferente de uma produção, vamos supor, as cucas, é diferente de tu produzir as cucas. Que cuca boa, viu, pessoal? Vocês não estão aqui. Aí hoje a gente tem diversos sabores de cuca. A cuca a gente começou a vender justamente pelo local que a gente tem ali, que passava muita gente, queria comprar pão e não tinha. A gente começou fazendo e a saída foi muito boa. Hoje a gente, com a loja, vende quase 200 cucas por dia. Então é uma quantidade bem grande para se tratando de um produto grande, né? Porque é muito fácil vender 1000 pães por dia quando se trata de pão para lanche. Mas a loja seria mais para isso, para atender o público de casa que queira consumir um pão para levar para casa. E a Magaldi, ela é uma empresa em plena expansão. A gente Sim. vê isso na empresa, né? No formato, no modelo de negócio que vocês têm, e a gente vê isso nas tuas palavras também. Quando a gente anunciou que tu iria no podcast com a gente, começou a surgir algumas perguntas lá no Instagram, o pessoal começou a mandar as mensagens, porque assim, ó, o pão, a Pães Magaldi é uma empresa que basicamente são pães, ela Sim. comercializa isso. E pão, qualquer pessoa faz pão, Sim. né? Pão pode fazer aqui, pode fazer ali. O que a Pães Magaldi tem de diferente hoje, nesse quesito do pão, que vocês conseguem entregar um produto diferente para o mercado, entregar um produto diferenciado para esse cliente e que fez vocês virar uma referência aqui na região? O que fez a gente se tornar referência na região, no meu ver, não é só a questão da qualidade do produto, e sim também a empatia e o compromisso com os clientes. E também o que a gente estava conversando ali, que é a credibilidade. Então a gente veio de uma história muito longa no ramo de pães, além do conhecimento e da história que a Magaldi tem, a gente sempre teve esse crescimento constante na questão de profissionalismo e também na área industrial, mas a gente nunca perdeu a essência do atendimento, a gente nunca perdeu a essência da equipe. Então até hoje eu continuo atuando como responsável para conversar com os clientes, continuo em cima de tudo. É diferente de quando tu entra em contato com uma empresa e tem um problema e tem que passar por 2, 3 para conseguir identificar o teu problema ou conseguir te atender de uma forma mais eficiente. Então, os clientes, muitas das vezes, eles preferem comprar com a gente até pagar um pouco mais caro justamente por isso, por conta da pós-venda, do atendimento e do suporte também que a gente presta. Então, quando o cliente está comprando pão, ele precisa que o pão seja no padrão, que não atrapalhe na hora de montar o lanche, que ele consiga fazer com que a cozinha dele tenha agilidade, e caso falte ou caso ele aconteça qualquer imprevisto, ele tenha a quem recorrer. E esse é um diferencial muito grande que a gente até escuta de outras empresas que não trabalhavam e agora trabalham com a gente nessa dificuldade de às vezes ter um probleminha e não ter aquela assistência para resolver. Não ter um relacionamento mais próximo com quem decide, com o cara que pode ir lá e pode resolver. Tipo, problema. Hoje está vendendo demais, eu acabei ficando sem pão. Liga para mim, liga para um dos meus irmãos, para o meu pai ou para quem quer que esteja na empresa. Esse problema vocês não têm. Não resolve. Isso, uma coisa, tu trouxe um ponto muito bacana, nós temos aqui hoje nos bastidores ali, depois o pessoal vai ver o Filipe Silva, que é sócio da Trinca, tá conosco aqui, é membro do Gigantes Club também, é um cara que caminha muito próximo com o Flávio Augusto, que é um cara que eu adoro, e o Flávio sempre fala uma frase que ele diz assim, ó, não saia do operacional. Sim. Hoje em dia tem alguns gurus de internet que eu falo que são os empreendedores de palco, né? Uhum. É os caras que nunca construíram nada, mas Sim. que estão lá ensinando todo mundo a construir tudo. Eu não acredito nesses caras. Eu acredito nos caras que estão na operação. Caras Sim. igual o teu pai, caras igual vocês, com 30 anos de mercado ali fazendo. Sim. Esses caras, para mim, eles têm muito a ensinar. E eu aprendo muito com esses caras. O que tu pensa disso? Tu é um cara que é jovem, tu tá na operação hoje, tu pegou, tu herdou do teu pai esse dom, aprendeu muito com ele, mas tu acabou de falar que tu tá ali. Sim. Tu atende o teu cliente, tu recebe, se ele tiver uma dor de cabeça, tu tá ali, tu dá um suporte para ele. Sim, tudo o tempo isso. todo. É porque tem gente que acha que tu ter a empresa vai chegar uma hora que vai ser só glamour, que eu tu sou só o vai CEO, comandar. não preciso mais ir lá. Eu sou o CEO, vou ser o líder, vou só comandar, vou dar ordem e não vou precisar me incomodar. Ou, eu tô de folga, esquece a empresa.
não é bem assim, nunca foi, nunca vai ser. Porque sempre tem que ter alguém que está olhando a empresa de cima. E a gente vê a empresa quando ela tem um certo processo de crescimento, quando tem alguém cuidando, quando tem alguém olhando de cima a empresa. Então, a própria equipe ela vai se espelhar em alguém. Então, se nem o líder, nem o responsável pela empresa enxergar dessa maneira, não adianta cobrar isso da equipe. Então, a gente sempre teve esse sistema de trabalho junto com a nossa equipe, converso muito com os chefes de produção, converso muito com os clientes, tomo bastante as dores dos setores, do que precisa ser resolvido, e principalmente à frente da empresa, a questão de lidar com o fornecedor, lidar com o cliente, e isso eu nunca larguei e acredito que eu nunca vou largar. Tem alguém responsável, né? Como, eu vou viajar, eu vou entrar em férias, vou ficar ausente, mas esse glamour de sair do operacional, tu vai sair do operacional igual eu saí. Eu trabalhei em todos os setores da empresa, eu trabalhei limpando forma, eu trabalhei embalando pão, eu trabalhei de entregador. O Maxwell já foi nosso cliente, então ele já sabe muito bem que joga muito bom de bola. Sim, ele sabe muito bem que há 5 anos atrás eu não tinha esse tempo para sair, para conversar, para lidar com o cliente, com o fornecedor, e eu estava totalmente no operacional. E isso eu fui lidando com o tempo até que eu cheguei ao ponto de ser o sucessor da empresa por conta da minha responsabilidade e da minha atitude. Porque se eu fosse uma pessoa que não tivesse a visão e pensar, peraí, eu vou sair do operacional, mas eu vou sair devagarinho. Tem coisas aqui que tem que ser melhoradas. E então a gente tem que estar dentro da equipe, porque muitas coisas que a gente desenvolveu na Magaldi, em questão de máquinas, em questão de desenvolvimento e melhorias, foi ouvindo as pessoas que estão lá dentro trabalhando. Então, para muitos filhos de dono de empresa, que é o meu caso, que é a linha da sucessão, né? Que é tão temida. Sim, muitos dos meus amigos que eu já conheci, eu já tive as conversas que eu já acompanhei, também a gente acompanha muito também essas empresas, não só empresas grandes, mas que têm filhos para ser os sucessores da empresa. Alguns querem começar já mandando. Tem muito filho de empresa que quer começar mandando, porque é filho e acha que não precisa trabalhar naquele setor, não precisa aprender. Então isso é que difere. Trabalhar em todos os setores, entender as dores de cada um e conversar, ter comunicação com todos eles vai te dar mais clareza. E quando tu tiver como líder, quando tu tiver gerindo a empresa, ser o gestor da empresa, se algum deles tiver algum problema, tu sabe aonde está o problema. Tu já passou por aquele problema, então tu vai conversar, calma, eu resolvi dessa forma. Escuta, já teve casos de eu achar que eu tinha razão, eu tive a humildade de ouvir aquele colaborador que está ali vivendo aquilo ali, ele me falou, mas se eu fizer desse jeito vai ser mais ágil, vai melhorar para todo mundo. E a gente é muito aberto a isso também. Então, já aprendi muita coisa com eles também aprendem comigo, e na minha visão é a questão de sair do operacional, principalmente quando tu não trabalhou no operacional. Porque tem muita gente que, como tu falou, tem muitos gurus da internet que nunca botaram a mão, né? Querem ensinar tudo, mas na verdade eles não aprenderam nada. Eles não passaram, eles não cumpriram o processo. É muito bacana tu trazer essa visão de alguém que passou por todas as fases da empresa. Eu acho que isso para mim é o mais valioso possível, porque hoje tu tá no cargo de liderança, hoje tu toma decisão, hoje tu é decisor, tu assume risco, tu toma pressão, mas tu passou por esse processo. Tu pode falar com autoridade, tu pode falar com autonomia, olha, eu vivi isso. Esse incêndio que está acontecendo aqui hoje, eu posso falar com autoridade para vocês que eu já passei por ele e nós resolvemos dessa maneira. Eu acho que isso é maravilhoso, é fantástico. Porque eu digo sempre que o cara que vê o palco, ele não vê o bastidor. Trouxe uma coisa pra gente que é maravilhoso. O Maxwell te acompanhou quando tu não era CEO ainda. Quando tu estava totalmente... E aquele era o teu estágio. Naquele momento, o melhor de Deus pra ti era aquilo dali. Hoje tu vive uma realidade diferente. Hoje tu pensa estrategicamente a empresa. A empresa está em expansão. É como se tu estivesse de fora. Olha, eu tô olhando o crescimento da Magaldi. Vamos para cá. Estrategicamente, vamos fazer esse movimento. Beleza, é um momento que tu tá vivendo, mas tu cumpriu toda essa etapa, tu não caiu de paraquedas, que é o que tu trouxe pra gente agora. Justamente nessa linha da sucessão, nós temos N casos de empresas que também tiveram a sucessão, mas que a sucessão foi uma sucessão fracassada. A pessoa não estava pronta, não estava preparada ou não queria. Na tua visão, o que tu acha que é o principal erro dessas empresas que trabalham essa linha de sucessão, assim como foi com a Pães Magaldi, mas que vocês fizeram da maneira correta e esse cara erra na hora da sucessão? Na tua visão, o que tu acha?
Eu vou falar pela minha família, né? Eu não posso falar o erro de outras pessoas que cometeram, mas vou falar o que funciona para minha família. O meu pai, ele desde quando eu era criança, ele sempre batalhou muito para dar de tudo para a gente, mas ele sempre foi muito justo. E desde quando eu era muito novo, eu tinha 12 anos e eu trabalhava com ele, ajudava ele, tinha que embalar pão, fazer limpeza nas máquinas, e eu perguntava para ele: pai, por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tô aqui depois da escola, tô fazendo isso? E às vezes até outros sócios que a gente teve era diferente. E também eu via os meus amigos da minha idade indo pra praia, aproveitando, jogando videogame. E eu perguntava para ele: tá, mas por que eles têm que fazer isso ou não? E ele falou: um dia tu vai entender. A tua realidade não é a realidade deles. Tu precisa me ajudar, tem serviço para fazer, o pai te dá de tudo, vem aqui, fica aqui. Então, desde novinho fui trabalhando com ele, fui aprendendo com ele, e o erro de muitas pessoas nessa questão de ser sucessor de uma empresa é que muitos filhos também não têm a paciência. E eu tive que ter a paciência de saber, não, uma hora eu vou, né, a empresa da minha família, do meu pai, uma hora eu vou ter que assumir isso. Então, eu peguei esse compromisso para mim. E também tem que ter um consenso muito forte entre o pai e o filho, que é a questão a questão para ser sucessor da empresa. Eu tinha que ter, porque na época eu tinha que fazer 3 serviços, 4 ao mesmo dia, e eu sabia que isso era para mim, eu estava colhendo os frutos daquilo, meu pai sempre me recompensou também sobre isso. E tem a questão do compromisso do filho, porque ele tem que transparecer isso para o pai, a responsabilidade. Tem que estar envolvido no processo de fato, né? E a confiança também, porque para ti lidar com uma empresa e lidar com dinheiro é a parte mais difícil. Então, é por isso que foi longo, mais de 10 anos, trabalhando nisso, trabalhando em todos os setores e aprendendo, estudando e provando para ele que o que eu estava fazendo também estava certo, mostrando na prática: ó, pai, eu acho que se a gente comprar essa máquina, eu acho que se a gente fizer dessa forma vai melhorar. Não foi só flores, teve muita discussão, muita briga, muito problemas de falta de comunicação. Pegava, mas na maneira que era no limite, não era nada fora do normal, né? Então, até chegar num consenso entre os dois, ou entre a família toda, também demora. Mas eu acredito que foi na questão da prática, na questão da conversa, da comunicação. E o erro que muitos cometem, que é a tua pergunta, eu acho que também é um pouco de dar muita liberdade e muita facilidade. Hoje em dia tem muito empresário que tem filho, às vezes dá muita facilidade, não mostra o que é o valor do trabalho, não mostra o que ele passa. E acredito que também tem a questão da falta da humildade e de não ser muito mimado, não mimar demais, porque automaticamente a pessoa cresce sabendo que tem tudo na mão. Então ela vai ser sucessor de uma empresa, vai chegar para conversar com o liderado, vai conversar com alguém ou até com um parceiro de equipe, e ele vai ter aquele ar de arrogância. Sou dono, é como eu quero. E vai chegar, não, é como eu quero, eu que mando aqui. Então isso não vai funcionar nunca. Porque daí vai perder a equipe, vai perder as pessoas mais antigas da empresa. Tu trouxe um ponto agora que eu acho ele super pertinente, ele é super relevante. Eu tive com um amigo, que é o Xandão da Autofácil, tive uns 10 dias atrás, eu tive com ele lá em Aranaguá, e a gente tocou nesse ponto realmente da sucessão, né? E ele tem um filho de 13 anos. Sim. E o filho dele louco pra jogar bola. Pô, eu joguei bola, fui atleta profissional 22 anos, né? O filho dele lá comigo conversando, falando de futebol. Pô, Maranhão, não sei o quê, aquele gol, aquela coisa. E aí ele assim pra mim: Alex, eu queria que o meu filho tocasse a minha empresa. Queria que o meu filho tocasse a minha. O filho dele tem 13 anos, eu acho. Uhum. E aí eu falei assim: cara, é um processo. Ele não vai tocar a empresa com 13 anos. Tu vai ter que preparar ele ao longo dessa jornada, né? Até 22, 23, 24, 25, aí ele vai ter 10, 15 anos de jornada. E é exatamente o que tu tá trazendo pra gente, que tu viveu dentro da Pães Magaldi. Sim. Né? É algo que é uma dor que ele tá vivendo hoje com o filho dele. O filho quer jogar bola e ele, eu queria que o meu filho me sucedesse aqui na Autofácil Veículos, que é uma máquina, o maior vendedor de carros de Santa Catarina hoje. Então, isso é uma dor real que acontece nas famílias na hora da sucessão. As pessoas acham que não, mas ela é uma dor real. Ela é uma dor viva. E tu trouxe pra gente que, olha, o meu pai dificultou pra mim. Sim. E eu acredito nisso. Eu acredito porque eu vivi isso. Eu vim muito pobre, não vou dizer pobreza extrema, mas de onde eu vim, a realidade era muito escassa, né? E tipo assim, o meu pai me dava o melhor que ele podia.
Era educação e comida, eu nunca passei fome. Mas a realidade era bem estreita realmente. E o caminho foi muito difícil. Tinha muita pedra nesse caminho. Tinha muita pedra, a montanha, eu falo que a montanha era muito alta para subir ela, né? E aí a gente foi ali passo a passo, metro a metro, até conseguir colocar a bandeira lá, fincar a bandeira no alto da montanha. O que a gente vê hoje, que tu trouxe pra gente, é que muitas vezes o cara, quando ele entra na linha de sucessão, ele não quer subir essa montanha. Sim. Ele não quer, ele quer já colocar a bandeira no topo da montanha. Estou aqui, meu pai construiu o caminho, eu não tenho experiência, eu não tenho maturidade, eu não passei as crises, eu não sei o atalho. Isso aí é um problema, porque ele vai chegar lá e ele não vai estar pronto. Sim. E aí, quem vai ajudar ele? Como é que ele vai tomar a decisão mais assertiva quando ele está no comando da operação, se ele não cumpriu esse processo, né? Eu acho que isso é uma coisa que, principalmente as famílias, né, que têm empresas nessa linha de sucessão, elas deviam se atentar. Pô, esse cara cumpriu o processo? Sim. Esse cara passou pelas etapas, ele foi colaborador, ele varreu o chão, ele fez o pão, ele embalou o pão, ele vendeu, ele foi entregar, ele entende. Se ele for falar sobre isso, ele vai falar com a autoridade. Eu acho que isso é uma coisa que devia ser muito mais debatida, né? Para poder colocar alguém no cargo na associação. Que é o caso da minha família. O meu pai, eu sou filho gêmeos, tenho um irmão gêmeos, que é o Clayton, e tem um filho mais velho que é do meu pai, que é do primeiro casamento do meu pai. Quando o meu pai a minha mãe ficou grávida de gêmeos, o meu pai vivia também numa realidade bem difícil. Não dá para dizer pobreza, porque a questão ele já trabalhava, já corria atrás de várias formas para se sustentar e sustentar minha mãe. E então ele começou a fazer pão em casa, porque ele viu que a minha mãe estava grávida de gêmeos e ele tinha que encontrar alguma maneira para sustentar. Tinha que encontrar nós. uma solução. Então ele vendeu tudo que tinha dentro de casa, foi dormir numa cama no chão e começou a fazer pão dentro de casa numa bacia mesmo e vender para as casas, para os vizinhos. Então a história do meu pai é essa. Ele não começou numa padaria boa, ele começou fazendo pão em casa, vendendo de casa em casa de bicicleta. E até as pessoas da família falavam, não vai dar certo, tu é louco, fazer pão numa bacia para vender para... Hoje, como muita gente, é a realidade de muitas pessoas, fazem doce, fazem diversos alimentos e saem vendendo nos comércios. Ele começou dessa maneira. Já teve 3 padarias de bairros que tem confeitaria e tudo mais, que atendem só o público. E desde pequenininho a gente já foi criado dentro de padaria. Já tinha essa veia empreendedora, né? Então eu sempre via o que ele passava e o meu pai, ele sempre trabalhava muito, só que ele sempre deu de tudo e principalmente a atenção também, a educação, ele sempre ficou em cima. Só que ele também era muito justo e muito rígido. Só que isso é bom. Para o meu crescimento foi muito bom. Te forjou, né? Me forjou em muitos aspectos. Então meu pai trabalhava 17, 18 horas por dia e ele chegava assoviando em casa. Então ele tratava minha mãe como uma rainha, trata ela até hoje, e cuidava da gente da melhor forma, fazia de tudo por nós, e quando a gente queria alguma coisa ele sempre disse, não, calma que não é a hora, mas o pai vai dar um jeito de conseguir. E ele, a partir do momento que ele começou a fazer pão na padaria para lanchonetes, ele viu que fazendo esse ramo para atender em grande escala, ele estava se dando melhor do que padaria de balcão. Tinha ouro ali, né? Então foi onde ele largou a padaria de balcão e empreendeu em outra fábrica de pão, que era menor que a Magaldi, só que a gente teve sociedade por 20 anos. Foi 20 anos de 2 famílias de sociedade. E depois de 20 anos não deu certo, foi onde a gente teve que recomeçar a Magaldi do zero, que eu estava te falando ali antes. A gente começou trabalhando na Magaldi com máquinas emprestadas e a gente só tinha o nome do meu pai, a credibilidade da história que ele criou com fornecedores e a equipe. Hoje a gente tem funcionários dentro da Magaldi que está há 30 anos com a gente, meu pai está há 33 anos no ramo. Uau. Eles me pegaram no colo quando eu era recém-nascido e eles sabem também da história e eles me respeitam porque eles sabem que eu sempre segui no mesmo caminho. Então, todos os setores que a gente tinha dentro da fábrica, eu tive que trabalhar em todos os setores. Hoje eu não faço pão, mas pela questão da experiência, os setores que eu trabalhei, tudo que eu obtive de informação, eu consigo ver um pão e dizer o que aconteceu. Eu consigo falar, não, esse pão faltou fermento, esse pão aconteceu um problema na estufa, aconteceu algum problema no forno. Então isso só acontece porque eu tive dentro desse processo todos esses anos. Então, como o caso do Xandão,
Quando eu tinha a idade do filho dele, 13 anos, eu trabalhava ali. Aquela fase que tu trabalha incomoda. Exatamente. Ajuda, limpa, faz isso, embala pão. Então, embalar pão é um serviço que uma criança consegue fazer. Total. Então, desde novinho, embalei pão. Depois eu fiquei mais velho, eu comecei a trabalhar como ajudante padeiro. Então, eu trabalhei por anos limpando forma de pão com forno a 45 graus nas minhas costas. Então, para isso, eu fui sendo forjado. Meses a meses, eu fui vendo o que o pai passou, recomeçamos do zero, e mesmo quando a gente recomeçou do zero, eu também fui trabalhar como ajudante padeiro. E a Magaldi hoje está ali nesse endereço há 11 anos, e eu comecei trabalhando ali como ajudante padeiro, e tinha dias que era 14, 15 horas por dia, que eu tinha que chegar de manhã, ajudar o padeiro, engraxar as formas, limpar a fábrica, embalar o pão, carregar o carro, fazer entrega. E não era igual hoje. Era uma Fiorino que chovia dentro, sem ar, sem direção, num verão de 40 graus. O mesmo pano que eu enxugava suor, eu tinha que desembaçar o vidro, porque estava chovendo, não tinha ar-condicionado. Então, tudo isso eu hoje agradeço, porque hoje eu consigo reconhecer. Perfeito. Então, quando eu chego na empresa, eu olho as pessoas trabalhando e percebo, eu fiz tudo isso. Então, eu tenho credibilidade para conversar. Toda essa etapa, né? Cumprir toda essa etapa. Então, se eu não tivesse tido paciência e se o pai também não tivesse me dado essa direção como ele me deu, eu também não teria a visão de chegar para ele e falar, pai, eu quero mais que isso. Porque o meu pai hoje, eu praticamente me sinto vitorioso porque eu consegui praticamente aposentar ele. Perfeito. Então, dos anos que ele trabalhou, de tudo que ele passou, o sofrimento que ele teve, hoje a minha maior vitória é chegar, olhar meu pai e minha mãe e pensar assim, eles não precisam mais trabalhar, eles não precisam mais se incomodar, eles não precisam estar aqui dentro. Sim. Então, para mim, essa é a maior vitória de conseguir gerir a empresa, de pensar assim, o meu pai, ele não está aqui ardendo a cabeça como eu estou. Ele não precisa, então eu tomo as dores da empresa, tomo as dores da gestão, da equipe e tento absorver tudo para não chegar nele, porque eu só estou aqui graças a eles. Mas é muito bom tu trazer essa tua... Eu falo que é uma humanidade, né? Porque, Sim. Um exemplo, tu sabe o teu lugar hoje, tu é o CEO da Pães Magaldi, teu pai já tá tranquilo, tudo certo, tu tá na operação hoje, mas tu não perde esse olhar de filho. Não, olha, nunca. Hoje eu tô nesse cargo aqui, eu tô num cargo respeitado, num cargo de decisão, mas eu continuo honrando meu pai, fazendo o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Sim. Eu acho isso daí muito massa, muito maravilhoso, e que todos os CEOs que trabalham nessa linha de sucessão também pensem assim, porque eu acho que é um lugar de honra que você coloca quem te ajudou nessa jornada, Sim. que foi o teu pai, né? Tu como CEO hoje, tu pensa estrategicamente o futuro da Pães Magaldi, nós estávamos falando ali hoje, como é que tu te prepara para isso? Como é que tu, na hora de tomar uma decisão difícil, na hora de tomar uma decisão que vai afetar o crescimento da empresa, hoje vocês têm 30 colaboradores, Sim. né? 30 colaboradores que dependem diretamente dos serviços que a Pães Magaldi faz. Como é que tu faz isso? Como é que tu toma essas decisões? Então, hoje a minha família é uma família grande. Tudo que a gente conquista sai da nossa empresa. E eu tenho 2 irmãos que trabalham comigo até hoje e eles também me respeitam e dão muita força para mim na questão de motivação, na questão de não, eu apoio a tua ideia. E eu também costumo a ter sempre o direcionamento do meu pai. Por mais que eu esteja responsável, eu consiga fazer tudo que eu puder dentro da empresa, eu estou sempre pedindo a orientação dele e estou sempre fazendo uma pesquisa de mercado. Sempre me espelhando em empresas que estão no ramo há mais tempo ou que nem precisa estar mais tempo, mas tomaram algumas estratégias diferentes que funcionou. Então, a gente veio nesse processo de 11 anos da Magaldi num pavilhão que ele é um pavilhão mais antigo e é um pavilhão que não suporta mais a quantidade de pão que a gente trabalha. Hoje, a gente tem um custo muito alto com hora extra e acaba tendo um retrabalho por conta de espaço, que é o que acontece na maioria das empresas que produzem algum tipo de produto ou alimento. Então, o que eu estou usando como base é o que eu já fiz, que foi ir atrás de um espaço maior, e agora estou fazendo o estudo de máquinas e também estou contando com engenheiros de produção para me direcionar. E também peço muitas opiniões de empresas com o mesmo ramo que eu, que já estão no nível acima de produção. Sim. Hoje, a gente produz cerca de 600, 700 mil pães ao mês e a gente pretende, no pavilhão novo que a gente adquiriu, eu pretendo dobrar. Mas, com as máquinas, com a equipe que eu tenho e com a gestão bem alinhada, eu conseguiria até mais que dobrar. Então, o futuro da Magaldi, ele está 100% na questão estratégica.
na questão de espaço, que é principalmente é o espaço que precisa. E agora a gente, dentro de um mês mais ou menos, começa a assumir esse pavilhão e aonde eu vou ter que pegar pesado e vou ter que, por mais que eu já trabalhei muitos anos na massa, pesado, eu vou ter que trabalhar pesado, mas agora de uma forma estratégica e não no operacional, que foi o que eu trabalhei por muito tempo. Então, é um ramo que tem muito leque de possibilidades. Tem como atender mercado, tem como atender licitação, tem como atender muitas lanchonetes, não só aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu olhei foi isso: vocês não atendem nenhum mercado. Não. Eu olhei e falei, mas por quê? Queria entender. Eu falei, mas por quê? Depois, na entrevista, tu trouxe pra gente o porquê que vocês não atendem nenhum mercado. Tem uma coisa de vocês que me chamou a atenção e eu vou falar. Talvez não, eu me arrisco a dizer que aqui da região vocês sejam a padaria, digamos assim, que tem o marketing mais forte aqui da região. Sim. Isso é uma coisa que é intencional de vocês investem realmente muito em marketing. Talvez vocês tenham o maior perfil de Instagram daqui. Sim. E o Instagram de vocês é uma máquina, é uma bomba. Como é que vocês trabalham essa questão das redes sociais também? Então, por muitos anos, quem cuidou sempre fui eu, que cuidei das postagens. Eu sempre costumei manter muito ativo, bater bastante foto dos produtos, postar o dia a dia, vídeos. Mas de um tempo para cá, a gente focou em um marketing mais profissional, com produtos, com vídeos e fotos mais profissionais, né? Bem posicionados. E então a gente mescla. O que deu muito certo é a questão do humor, que a gente usa o humor também em alguns vídeos para atrair o público, para ficar mais leve também. O vídeo de vocês lá com 1.300.000, 2 milhões de visualização. Então a gente usa isso a favor de trazer pessoas para conhecer a marca. E uma das coisas que eu tive a ideia de fazer nos últimos meses foi eu contratar o pessoal do marketing para ir comigo gravar com os clientes. Então eu usei o meu marketing com o marketing do cliente e eu fui no cliente gravar, o cliente que consome o meu pão. Ele trabalha com o meu pão todo dia, então ele que tem que falar sobre o meu pão e sobre o resultado final daquele lanche que ele está montando. Então isso deu um direcionamento muito forte para a gente, para atrair muito esse público que é o que a gente atende, que é as lanchonetes. Então, automaticamente, eu firmo um compromisso com o cliente, eu estou vendendo pão para ele, mas eu estou fazendo marketing para ele, eu estou entregando o local que ele trabalha, eu estou mostrando a cozinha, estou mostrando os lanches que ele tem e eu estou experimentando. Então, isso deu muito certo. E daí, quando mesclou essa questão do marketing do meu produto chegando no cliente e mostrando quem são os meus clientes, automaticamente as pessoas que querem abrir uma lanchonete ou às vezes não consomem o pão comigo, eles veem a questão do valor. A questão do valor. Eles estão comprando pão com ele, mas ele não está entregando só um pão. Ele está entregando uma experiência de que ele vem gravar no teu local, consome o teu produto e mostra esse produto para todos os seguidores que eu tenho. Então, automaticamente eu estou levando o cliente. Tanto que tem muita gente que chega num cliente meu, eu vim aqui porque eu vi o vídeo lá da Magaldi que tu fez. Vim aqui experimentar. Então, isso ajudou muito para mesclar com esses vídeos de humor e agora todo o vídeo que a gente coloca, ele automaticamente já está meio que no orgânico. A gente faz um tráfego pago, mas não é absurdo. O investimento pelo retorno que a gente tem não é alto, mas acredito que na região o pessoal meio que respeitou até pela questão da quantidade de clientes que a gente tem. E foram disruptivos, né? Foram inovadores, porque não é toda padaria que tem essa coragem. Sim. E eu achei uma inovação realmente, né? A gente bate muito nessa tecla, o empreendedor ele tem que ser criativo. Sim. O empreendedor ele tem que estar sempre se atualizando, ele tem que estar sempre arriscando alguma coisa nova para que ele chame atenção e seja diferente da multidão. E o perfil de vocês realmente é algo que, se você for pegar no ramo e no setor de vocês, não tem nenhuma outra empresa que faz isso. É ir lá no cliente de vocês e aí vocês mostram o recebimento, entregando pão, mostram o cliente, querendo ou não, vocês alcançam os dois lados. Isso. O público de vocês, que já é muito bom, mas a audiência de um público novo, de um outro cliente, Sim. que não é de vocês também. Eu achei muito bacana isso do marketing de vocês, porque a gente está numa era que o marketing hoje para as empresas, né, para o empresário, para o empreendedor, a gente vê uma geração aí, até mesmo de CEOs que estão colocando a cara na internet, né? A gente vê aí João Adib, vê o pessoal do G4, vê Primo Rico colocando também, e que tem resultados exponenciais. E vocês, dentro da realidade de vocês, né, mas vocês jogam esse jogo
e conseguem atrair um público muito maior para o perfil de vocês de forma orgânica. Justamente porque hoje as pessoas, como o marketing está muito em alta, e como tu deu o exemplo desses grandes empresários, muita gente tem uma empresa menor ou está iniciando e às vezes tem vergonha de gravar. Sim. Tem vergonha de aparecer. Eu acho que o ponto principal é esse. Às vezes o empreendedor, o empresário, ele tem vergonha. Eu sou pequeno, eu tenho ali 6, 7 mil seguidores, eu não vou gravar nada, o pessoal não vai ver. É que tem muita gente que pensa dessa forma, só que se desse jeito ninguém tá vendo, tu imagina se não fizer nada. Então, eu também começou a melhorar o marketing quando eu comecei a aparecer mais também. Quando começou a colocar a tua figura como CEO ali junto, Sim, junto com o pessoal, gravando os vídeos, aparecendo. E principalmente a questão que mostra a cultura da empresa. E a cultura, quando eu falo de cultura, não é a cultura do que a empresa vende, do que ela produz. É a cultura que muita gente comenta, tipo, nossa, como é legal a equipe de vocês, como a equipe é unida e como tu, como CEO também, é unido com a equipe, como eles também compram a tua ideia de gravar, de mostrar. Então, todos eles que estão bem posicionados no mercado é porque eles têm aquela equipe atrás deles. Sozinho ele não vai conseguir. E ele aparecer sozinho sempre também não vai mudar muito. E muitas pessoas hoje, elas não compram mais a empresa. Elas querem saber mais como é que é produzido, como é que é por dentro, quem é a pessoa responsável. Quando eu vejo uma empresa que eu admiro, eu vou logo pesquisar. Quer conhecer mais, né? E com a minha mentalidade eu penso, quem é a pessoa responsável que está gerindo essa empresa? Perfeito. Quem é que está cuidando disso? Essa equipe bem engajada, bem animada e todo mundo unido, quem é que está mantendo essa equipe assim? Quem é que está fazendo com que esse serviço prestado de qualidade e que chegue até o cliente tenha esse resultado? Tem alguém por trás. Então é o que a gente vê no caso do João Adib, agora a Dayton lá do Bali. Então todos eles, quando eles começam começam bater bastante nessa tecla do marketing, de aparecer, automaticamente tu vira quase que uma série, tu quer assistir, tu quer acompanhar. E automaticamente com isso tu vai comprando a ideia. E a pessoa, tipo de marketing. O público ele se conecta com aquela marca, ele se conecta com o que aquela empresa faz, Sim. com a forma como aquela empresa comunica os serviços dela. Essa é uma visão. Pessoal, peguem essa dica aí, viu? O Instagram deles está bombando. É só dar uma olhada lá que vocês vão ver que tá tendo resultado, tá sendo um sucesso. Kleber, 11 anos à frente da Pães Magaldi como CEO, já é uma jornada aí de mais de uma década, né? Quando tu olha para trás para aquele guri que começou lá na operação com 12 anos, o que passa na tua cabeça? O que vem na tua cabeça quando tu para assim, uau, já tô 11 anos à frente disso daqui, foi difícil, foi fácil, qual é o sentimento? Como tu enxerga isso? O sentimento é primeiro, gratidão por eu ter a oportunidade de ter passado por toda aquela fase e ter chegado até aqui, e também de resiliência, porque muitas pessoas que eu conheço, como filho do dono, trabalhavam no operacional e falavam, eu sou filho do dono, eu vou achar um alto emprego, porque não recebi o que esperava. Então foi muita paciência, eu tive muita paciência de saber que o meu salário uma hora ia mudar e que aquela realidade também ia mudar, e enxergar em volta e saber que a gente estava começando do zero, era eu, os funcionários, os colaboradores que a gente tinha ali dentro e o meu pai. E eu olhar para o meu pai e saber que a história dele estava ali dependendo de nós. Então, um dos sentimentos que eu tenho é isso, é gratidão, orgulho. E também quando eu tenho alguma dificuldade ou algum passo por porque todo mundo tem um momento que tu para, pensa, reflete, uma dificuldade, um cliente que às vezes tu perde, uma situação até dentro da empresa, que é toda hora, quem empreende sabe que é uma caixa de surpresa, todo dia é uma novidade. Todo dia acontece alguma coisa. Tem um abacaxi. Então, principalmente quem produz alguma coisa. Quem já revende um produto já sofre. Eu acho que o setor de vocês ainda mais, né? Porque é produto. Então, qualquer produto tem prejuízos, é máquina, é logística, é muito transtorno que acontece durante o processo de produzir alguma coisa. Então, tem que ter muita paciência, igual o que aconteceu ontem, numa segunda-feira de madrugada, estragou junto a estufa e o forno. Então a gente tem que respirar e pensar o que a gente vai fazer. Sem estufa não cresce pão, sem forno não assa. Então a gente tem que ter toda essa paciência e daí, resolvi um problema. Tá, isso aqui tá resolvido, daqui a pouco vem outro. Então, quando surgem esses problemas, eu penso, eu já passei por muita coisa, eu já passei por muita dificuldade.
Já teve tempo de eu superar tudo isso e eu ainda não tinha tempo e nem recurso para resolver. E a gente resolveu. Então, quando eu olho para trás, às vezes o pai ainda... Como o pai ele tem um pensamento mais antigo que eu, por conta de tudo que ele passou, então eu tenho que balancear. O pai passou por tudo isso, já perdeu muito, já quebrou muito a cara e se conseguiu se reerguer, caiu de novo, se reergueu de novo. E eu não, eu tô vindo, subindo. Então eu tenho que pensar, na cabeça dele, para ele tá bom. Para ele, do jeito que tá ótimo. E eu não, eu tenho 32, eu vou fazer 32 anos. Então eu quero seguir adiante a marca que ele criou e o nome que ele criou. Então eu sempre falo para ele, pai, a gente já passou por muita coisa. Eu não tinha tempo nem para te ajudar, eu praticamente tinha que trabalhar todos os dias, tinha que trabalhar tinha que fazer todo esse processo, trabalhar de ajudante de padeiro, entregar, fazer tudo. Eu não tinha como enxergar, tudo, né? Não tinha como enxergar a empresa com clareza, não tinha como enxergar a empresa de cima e conversar com cada um. Hoje não, hoje cada setor tem um responsável, a gente vai lá, conversa, alinha. Então, eu sinto orgulho da história que a gente criou, sinto orgulho da história do meu pai e é um dos motivos de eu não querer largar esse crescimento é porque um dia eu quero que a história dele tenha mais sentido do que já tem hoje. Que o legado seja maior do que o que tem hoje, né? Sim, que o legado seja esse. É muito legal tu trazer essa linha pra gente, porque normalmente às vezes o cara que tá na tua posição, ele quer levar a empresa mais longe, mas ele já tá pensando, eu quero vender essa empresa, eu quero sair, quero fazer outra coisa, quero ir para um outro cargo numa outra companhia, que não é o teu caso. Não. A gente vê que realmente você tem uma visão clara de levar, né, a Pães Magaldi, a Magaldi mais longe, né, de propagar o legado do teu pai e de fazer ela realmente uma empresa sucessora aí para mais 40, 50 anos, né? Eu queria que tu trouxesse pra gente, eu te acompanho ali nas redes sociais, a gente vê que tu é um cara muito família, Sim. muito apegado, tanto ao time de vocês, né, que a gente vê que é um time muito bom, mas a esposa. Queria que tu falasse um pouquinho da importância desse time de colaboradores que vocês têm na Magaldi hoje, né, da esposa junto contigo, da família junto contigo, nesse processo de crescimento do Kleber como gestor. Para mim, um dos motivos de a gente ter uma empresa tão unida assim na questão de cultura e valores, eu acredito e garanto que é a questão familiar. A questão da empatia, do comprometimento um com o outro, do respeito e principalmente a questão conjugal. Muitos empresários tomam dores que às vezes eles nem querem falar, eles se fecham, porque às vezes eu me sinto às vezes assim, de não querer passar aquela preocupação, aqueles problemas para minha família, para deixar eles aliviados, para não preocupar. Então, essa questão familiar que meu pai sempre me entregou para a gente de acolhimento, de empatia com as pessoas, de ajudar muitas pessoas, a gente ajuda muita gente, a gente sempre ajudou a mais os colaboradores, sempre tratou eles diferente. E é por isso que a gente tem colaboradores de 20, de 30, de 10 anos. Perfeito. Porque a gente não tem esse problema de saída de funcionário por falta de valorização, não temos intrigas, já passamos por algumas e conseguimos resolver. E dentro da própria família isso não acontece. Então a gente passa para a empresa o que a nossa família tem de valor. E automaticamente eu, como CEO da empresa, o casamento, como tu falou, eu sempre tive isso como valor, porque se eu não tiver com o casamento alinhado, com a família bem, não tem como ir bem. Não tem como eu me dar bem na empresa se eu não estiver bem em casa. É um pensamento que todo mundo acredito que deva ter e deva construir isso, porque não tem como eu sair para trabalhar, encarar os problemas de uma empresa e liderar uma equipe se eu tiver com problema em casa, ou se eu tiver com problema na família. Então, isso para mim é a maior riqueza. Se for perguntar o que mais te dá alívio, o que mais te dá força para trabalhar e para seguir em frente, é a família. A família, o meu casamento, a minha esposa do meu lado, que dá força, que dá um motivo para mim seguir em frente lutando por eles. Então, e eu sempre agradeço justamente por isso, porque de tudo que eu conquistei, o que eu não deixei de ter foi as raízes, a união, a minha família é muito unida, então eu acredito que enquanto a gente estiver unido,
o sucesso sempre será garantido. Enquanto a gente tiver todo mundo alinhado, todo mundo feliz, contente um com o outro, isso pra mim é o mais importante. E é bacana tu trazer isso pra gente, porque assim, hoje em dia a gente vive num mundo maluco, né? O mundo é muito dinâmico. A gente tava comentando ali, eu acordo 6 da manhã, às vezes dá 8 horas eu tô no escritório ainda. Aí meu filho vai lá, pai, a janta já tá pronta já, é 8 horas da noite. Eu olho, meu Deus, já é 8 horas. Aí eu desligo o computador e vou. Porque senão, se deixar, tu fica ali até 11 horas da noite. Sim. O ser humano hoje, o empresário, o empreendedor hoje, ele tá assim. Mas ao mesmo ponto que ele tá assim, o cara tem que priorizar a família também, né? Sim. Eu digo sempre, por exemplo, a Aline tá aqui com a gente, né? Que assim, a minha família é o meu primeiro ministério. Sim. Se eu não tiver sucesso no meu casamento, se eu não tiver sucesso na minha família, dificilmente eu vou ter sucesso nas outras coisas que eu for fazer. Então, primeiro eu quero ser um cara bem-sucedido no meu casamento. Sim. Eu quero que o meu filho olhe pra mim daqui a 10, 15 anos e diga assim, ó, eu quero ser igual ao meu pai, ele era fera. E acredito que... Eu fui esse cara. Quando eu olhava pro meu pai era carroceiro, mas a referência de homem que ele foi para mim, eu olhava para ele e falava assim, ó, eu quero ser esse velho aí, quero ser igual ele. Então, essa visão que tu tá trazendo pra gente, de não perder a essência da família, a base familiar, o princípio familiar, mesmo sabendo que vocês têm um negócio ali, que vocês têm um negócio pujante, um negócio grande, que está crescendo, que é promissor, mas vocês se mantêm fiel, né, aos princípios, aos valores. Tu honra teu pai, tu honra tua esposa. Então, eu acredito que talvez os grandes pilares do sucesso da Magaldi sejam esses, né? E por isso vocês estão alcançando aí lugares que eu acredito que é só o começo e vocês ainda vão muito longe. Nós estamos chegando já ao final, o nosso tempo é curto aqui, infelizmente, né? A gente tem uma hora e pouco no nosso programa. E nós temos um quadro aqui no programa que chama Arquivo X, onde algumas pessoas da tua trajetória querem mandar um recadinho para ti. Vamos lá conferir? Como é que tá o coração? Tu passou no cardiologista, tá em dia, tá? Tá em dia. Tá tranquilo? Tá em dia. Vamos lá ver, vamos ver aí. Kleber, um abraço, cara. Estou aqui para te desejar muito sucesso na tua vida, na tua carreira. Tu é um cara visionário, é um cara que tem revolucionado aqui a Magaldi. Vai fazer 9 anos que eu estou com vocês aqui, agradeço essa oportunidade. E até aqui tenho visto o grande progresso que a Magaldi está proporcionando também a todos nós. Falo em nome da nossa equipe que estamos gratos pelas oportunidades que nos dado. E quero desejar a você que você continue nessa caminhada. Sei que há momentos que vão vir, né, de grandes turbulências, grandes problemas, dificuldades que você vai encontrar, mas sei que é um cara que vai conseguir dar a volta por tudo isso. Deixo um grande abraço e muito sucesso na tua vida. Um grande abraço. Valeu. Me chamo Murilo, estou há 20 anos aqui na Magaldi e conheço o Kleber desde pequeno, desde criança. O Kleber é um cara que cresceu aqui dentro, na Magaldi, o seu pai, né, a sua mãe, trabalhando, né, a sua adolescência ele trabalhou até a juventude aqui dentro. Engraçado que ele estava aqui para entender. E sabia nós que hoje ele estava aí tomando conta da Magaldi, né? O cara muito preocupado com os clientes, com a empresa, né? E para nós é um orgulho hoje ver aquele cara desde pequeno, aquela criança que hoje está aí na frente do trabalho, né? O Kleber é um cara que se preocupa com o funcionário, toda a vida particular, sempre ajuda cada um de nós e hoje nós estamos aqui. Né? Graças a ele, cara, força, né? Hoje o Magaldi não é uma marca, né? Se tornou uma marca, né? Conhecida em toda a região aqui, região sul, né? E hoje o Kleber está aí, à frente do trabalho, administrando os financeiros, a equipe, a produção, os clientes preocupados, né? Com todos, enfim, isso aí. Tamo junto, Kleber. E aí, Clebância, tudo bem? Então, meu amigo, falar um pouquinho de ti hoje, né? A pessoa que tu és. Todo mundo sabe do coração grande que tu tem, estende a mão para todo mundo, né? A bondade que tu tem, a ajuda dos outros. Que pelo decorrer que eu te conheço, são acho que mais de 30 anos, né? A gente vai completar aí 32 esse ano, mas desde a creche a gente tá junto aí, né? Essa parceria e essa amizade. 10 anos de Casa Magaldi eu completei esse ano, e 10 anos de parceria, e cara,
falar o cara incrível que tu és, né? Um amigo incrível, um patrão que tu és pra mim, tanto pros outros. Sempre buscando ajudar, entender um pouco das pessoas. Sempre estendendo a mão, fazendo o possível pra todo mundo, né? Não só tu, teu pai, né, também. Isso vem de berço, né? Cara, lá no início, né, quando tu me trouxe aqui pra Magaldi, tu abriu o caminho, né? E hoje já há alguns tempos aí me deu a oportunidade de gerenciar a empresa de vocês, né? E saber que essa trajetória que eu ajudo vocês é importante. E então isso se refere muito lá no início, que tudo que tu me ensinou, né? Que eu peguei o barco andando, foi plantado e hoje é colhido, né? E saber que isso deu bom resultado, né? Então, a liderança que tu é para nós aqui, e sempre mostrou, né? Deu resultado. Então, cara, parabéns pelo ser humano que tu és, pelo profissional que tu és. Que Deus continue te abençoando, te dando muitas oportunidades, né? E vida longa, né? Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Oi, amor. Eu quero deixar um recadinho aqui. Te agradecer por ser esse marido e esse gestor tão admirável que tu és. Que sempre faz de tudo pela empresa da família, conduz sempre com responsabilidade, sempre com visão de futuro, dedicação, honrando, né, tudo que foi construído aí pelos teus pais. Eu quero te dizer que eu tenho muito orgulho de ti. Te agradecer por ser esse parceiro, esse líder e esse exemplo que tu és para a empresa. Te amo. Até eu vou tomar água agora. E essa galera aí, campeão? É por eles que eu tô aqui. É por eles. Pela minha família, pela minha equipe. Aquele ali, o segundo que falou, é o que tá há 30 anos na empresa. Então, só me fez voltar no tempo e dar mais força ainda. Pra continuar fazendo meu trabalho, continuar me dedicando. E não existe nada mais valioso que isso. O reconhecimento deles e a gratidão. É top, né? Demais. Eu falo esperava. sempre. Imagina. Eu falo sempre que nós conversávamos ali agora, né? Esse programa, ele é mais do que um programa. Ele é uma mesa de honra ao empresário. Ele é uma mesa de honra ao empreendedor. Toda vez que a gente traz um empresário aqui, a gente procura mostrar o outro lado do empresário. Nós vivemos num país onde o empresário ele é visto como vilão. O empresário é visto como um cara mau, um cara ruim, um cara que é explorador, um cara que paga pouco. E nós que trabalhamos com empresário, nós temos ali muitos empresários que estão sentados também, que também têm funcionários, que também carregam peso de decisão, que também empreendem, que também levam a sua solução para o Brasil. Esse cara não é mau, esse cara é bom. Esse cara coloca sustento na mesa de muitas pessoas, esse cara alimenta muitas famílias. Então, quando a gente tem o privilégio de trazer um cara como você aqui, quando a gente tem o privilégio de contar a história da Pães Magaldi de A a Z, do jeito que nós contamos aqui, eu acredito do fundo do meu coração que é impossível quem vai nos assistir passar a olhar esse empresário de uma outra forma. Sim. Eles nunca mais vão ver o Kleber Magaldi dessa mesma maneira. E eu me arrisco a dizer mais. Eu acredito que o sucesso que vocês escolhem hoje é fruto de muito trabalho, de muito preço pago, desde aqueles 12 anos que tu estava lá na operação com teu pai. Hoje tu honra ele com a excelência que a Pães Magaldi tem nas mãos, com a excelência da entrega que vocês fazem. Sim. Então, assim, parabéns pela jornada de vocês, parabéns pelo gestor que você é. Eu acredito que a Pães Magaldi ela é só um bebê, vai muito longe ainda. Sim. Né? Vocês têm um futuro brilhante pela frente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter vindo aqui colaborar com o nosso público, com a nossa audiência, né? Com esse empresário que ele está meio descrente, porque ele não sabe como é que vai ser em 2026, tem Copa do Mundo, tem 26 feriado, daqui a pouco tem eleição, ele não sabe se vai botar o pé no acelerador, se vai botar o pé no freio, né? E aí, para a gente encerrar, eu queria que tu deixasse um recado para esse cara. Eu queria que tu deixasse a tua mensagem para esse cara que talvez o que ele está vivendo hoje foram as mesmas dúvidas e as mesmas incertezas que tu viveu há 11 anos atrás, quando tu assumiu o cargo de CEO
da Pães Magaldi. Fica à vontade lá naquela cama, né? Todo tua. Então, muita paciência, persistência, sempre lembrando que um dia após o outro, eu costumo, depois que eu assumi esses compromissos que eu tenho hoje, eu costumo viver um dia após o outro pensando em resolver os problemas do dia, se comunicar muito com as pessoas, respeitar todo mundo, mesmo que você já tenha errado, assim como eu já errei, seja empresa familiar ou não, ter clareza e o mais importante, uma equipe que te honre, que te respeite e que entenda e compre o que tu tá criando e sempre com um caminho projetado pela tua mente para onde tu quer chegar. E sempre com muita gratidão. E não esquecer dos tempos que passaram. Valorizar o processo, porque é o processo que vai te dar força para seguir em frente. Uau, isso aí. Show de bola. Clebão, obrigado. Obrigado por ter vindo, tá bom? Eu acho que a gente aprendeu muito com você aqui hoje, com a tua trajetória, com a trajetória da Pães Magaldi, tá bom? Obrigado, gratidão. Sucesso para vocês, Deus abençoe. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vocês não estão aqui para comer essa cuca que eu vou comer agora com o café do Cheirinho Bom, que tá espetacular, viu? Tá uma coisa incrível. Tu gostou do café? Tá aprovado? Tá aprovado o café? Sensacional. O café dos empresários. Pessoal, esse foi mais um Gigantes Cast com Kleber Magaldi, CEO da Pães Magaldi. Nos curtam nas redes sociais, acessem o nosso canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem esse vídeo para outro empresário, para outro empreendedor que pode também aprender e se inspirar na história do Kleber. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.